Clark. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui o professor César Bodão, hoje para falar de mais um tema da nossa língua portuguesa, da parte de sintaxe da oração e do período. Continuamos aqui trabalhando com o período composto e agora trabalhamos com o período composto por subordinação. Na aula passada, nós trabalhamos o período composto por coordenação e nós observamos que existem orações coordenadas, de dois tipos, né? As orações coordenadas com conjunção e sem conjunção. Lembrando que conjunção é o síndeto, então as orações que não têm conjunção, que são coordenadas, nós chamamos de orações coordenadas assindéticas, aquelas que são separadas apenas pela vírgula. E hoje nós vamos ver as orações coordenadas, já vimos as orações coordenadas sindéticas, e hoje nós vamos ver as orações subordinadas. Qual a diferença então, professor, da oração subordinada para a oração coordenada? Nós percebemos lá nas orações coordenadas que entre as orações pode existir ou não conjunção, e a relação que elas estabelecem são relações de coordenação, ou seja, uma oração não depende da outra. Diferente do período composto por subordinação, em que uma oração vai depender da outra, ou seja, vai estabelecer uma relação de dependência ao indicar uma relação sintática, vai indicar um termo sintático em relação a outra oração, tá? Então, a oração coordenada sindética adversativa, por exemplo, você vai ter uma oração que não depende da outra e que vai ter uma relação de oposição, mas uma oração não depende da outra. Na oração subordinada substantiva, por exemplo, um termo substantivo, que nós já vimos lá, que nós vamos lembrar aqui, vai estabelecer uma relação de complemento em relação a outra oração, a oração principal. Então ela vai ser um complemento da outra oração, tá? Ou seja, a oração principal, no período composto por subordinação, se não tiver a oração subordinada, fica sem sentido, ou fica com o sentido prejudicado, tá? Então a oração subordinada vai estabelecer uma relação sintática em relação à oração principal, tá? Então, o período composto por subordinação, nós vamos ter três tipos de oração. Subordinada substantiva, que nós vamos ver hoje, a subordinada adjetiva, que vai ser uma próxima aula, e a subordinada adverbial, numa outra aula também, tá? Então, vamos lá. Primeira, a oração subordinada substantiva. Vamos entender passo a passo. Primeiro, vai ser oração por quê? Porque vai ter verbo, certo? Nós já vimos que oração tem que ter verbo. Vai ser subordinada por quê? Porque vai ser uma oração que vai depender da outra oração, tá? Por isso que ela não é coordenada, porque as orações coordenadas são orações independentes. Aqui não, nós temos orações que dependem de outras orações, por isso que são orações subordinadas. E vão ser substantivas por quê? Porque eu tenho um grupo de termos que são termos substantivos, ou seja, termos que têm como núcleo um substantivo. E é isso que nós vamos ver a partir de agora para poder entender. Muita gente não entende isso, porque não entende o passo a passo. Você precisa entender como funciona para poder entender as orações subordinadas substantivas, tá? Então vamos lá. Então, período composto por subordinação, nós acabamos de falar, é um período porque vai ser uma frase que vai ter oração, é composto porque vai ter mais de uma oração, então vai ser um período composto que é uma frase que tem pelo menos duas orações. E por subordinação, porque essas orações que compõem o período composto, elas são orações dependentes, ao contrário do período composto por coordenação, que as orações eram independentes, tá? E agora nós vamos ver a oração subordinada substantiva. Notem bem aqui, ó. É importante que você entenda isso aqui para saber como é que funciona. Vamos primeiro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai ser oração porque vai ter o quê? Verbo. Vai ser subordinada por quê? Porque vai ser uma oração que depende da outra. E vai ser substantiva por quê? Ora, porque eu vou pegar um termo substantivo e transformar em oração. Você precisa saber quais são esses termos substantivos. Vejam bem. Tá aqui, ó. Esses aqui são os termos substantivos. Preste atenção numa coisa. Eu coloquei duas colunas para que você veja bem. Ó, nessa coluna
da esquerda aqui, os termos substantivos que eu coloquei aqui, que é o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo, o aposto e o agente da passiva, já vou dizer por que eu coloquei em vermelho, são termos que não vão ter verbo. Ou seja, se não tem verbo, vão ser apenas os termos da oração, não serão orações. E desse lado, notem que eu coloquei o mesmo termo, só que com verbo. Ou seja, do lado direito, na coluna da direita, os termos substantivos já vão ser transformados em oração, tá? Então vejam bem, quais são os termos substantivos mesmo? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto e agente da passiva. Desse lado, ó, o sujeito, se eu colocar um verbo dentro dele, eu transformo ele no quê? Numa oração. Numa oração o quê? Subordinada. Não é um termo substantivo? Então vira uma oração subordinada substantiva. E aqui é apenas a nomenclatura. Oração subjetiva deixou de ser sujeito? Não. Apenas eu troquei porque eu não posso falar oração sujeito. Fica sem concordância. Então, quando o sujeito é transformado em oração, ele vira uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quando o objeto direto é transformado em oração, vira uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E assim por diante. O objeto indireto vira uma objetiva indireta, o complemento nominal vira uma completiva nominal, o predicativo vira uma oração predicativa, o aposto vira uma oração apositiva e o agente da passiva vira uma oração agentiva. Por que é que nós colocamos o agente da passiva em vermelho? Por quê? Nós colocamos o agente da passiva em vermelho exatamente para que você veja, o agente da passiva não é um termo oficial, ou seja, ele não está na gramática normativa que você possa ter na sua casa oficialmente como uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ele foge do padrão. Tá? Ele foge do padrão. Mas existe o agente da passiva na forma de oração. Então nós incluímos aqui. Tá? Incluímos aqui. Ó. O agente da passiva vira uma oração agentiva. Beleza? Então eu tenho sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, o predicativo, o aposto e o agente da passiva que podem virar orações. Em virando orações, vão ter esse nome aqui. Agora, desempenham a mesma função. A oração subjetiva não deixa de ser sujeito. É apenas o sujeito com o verbo dentro. O sujeito que virou oração. Tá? Assim, a objetiva direta não deixa de ser complemento do verbo transitivo direto. Ele não deixa de ser objeto direto. É apenas um objeto direto com o verbo dentro. Ok? Ok, então vamos lá. Então aqui, ó, os 5 tipos de oração que nós temos as orações subordinadas substantivas. Tá aqui, ó. Oração subjetiva, só para fazer um treino, vai ter valor de sujeito. Objetiva direta vai ter valor de objeto direto. A objetiva indireta vai ter valor de objeto indireto. Completiva nominal vai ter valor de complemento nominal. A predicativa vai ter valor de predicativo. A apositiva vai ter valor de aposto. E a agentiva vai ter valor de agente da passiva. Beleza? Tranquilo? E nós vamos agora estudar uma por uma, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte. Vocês viram lá nas orações coordenadas, que é a aula anterior a essa? A oração coordenada vai ter um conectivo quando ela é coordenada sindética, porque síndeto significa conjunção, correto? Aqui, quando nós tratamos de oração subordinada desenvolvida, porque nós vamos tratar das reduzidas numa aula depois. As desenvolvidas, que são essa, tem conectivo. E os conectivos principais é o Q e o C, tá? Que nós vamos chamar de conjunção integrante. Tudo bem? Como é que eu sei que uma oração é subordinada e que a conjunção é integrante? Como é que eu sei que esse Q aqui, dentre as várias funções que o Q tem, que são mais de 13 funções, como é que eu sei que esse Q é conjunção integrante? Eu tenho que ter uma maneira de achar a conjunção integrante e, consequentemente, achar a oração subordinada substantiva. Tá? Por quê? Porque a conjunção integrante só vai estar nas orações subordinadas substantivas. Como é que eu sei?
fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Como é que eu sei que isso aqui é uma oração subordinada substantiva? Não se importe em saber, por enquanto, que tipo de oração que é. Não é isso que nós queremos saber. Nós queremos saber se isso aqui é oração subordinada substantiva ou não. Porque ela pode ser uma subordinada substantiva, ela pode ser uma subordinada adjetiva, ela pode ser uma subordinada adverbial. Como é que eu sei que é substantiva? Fazendo esse teste, ó. Se eu puder substituir esse que aqui, juntamente com a oração que ele está introduzindo, tá? O que está introduzindo uma oração. Essa oração que ele está introduzindo é substantiva? É adjetiva ou é adverbial? Só vai ser substantiva se eu puder substituir por isso. Então eu falo assim, quero que você venha. Tira o que você venha. Tira isso aqui e fala, quero isso. Olha, é um teste. Não precisa ter o mesmo significado. É apenas, dá para colocar a palavra isso no lugar dessa oração? Dá. Quem quer alguma coisa, quer o quê? Quero isso. Pronto. Dá para eu colocar o isso? Beleza. Então essa oração é substantiva e esse que é uma conjunção integrante. Beleza? Essa oração é substantiva e o que é conjunção integrante. Aqui, ó. Não saberia dizer se ele fará a prova. Como é que eu sei que esse se aqui é uma conjunção integrante que está introduzindo uma oração subordinada substantiva? Como é que eu sei isso? Fazendo o teste, ó. Não saberia dizer, tira se ele fará a prova e coloca. Não saberia dizer isso. É possível colocar a palavra isso no lugar da oração, junto com o conectivo, com a conjunção? É. Então eu sei que essa oração é substantiva e que o que e o se que estão introduzindo essas orações são conjunções integrantes. Tá? Então o teste para eu saber se é conjunção integrante e, por consequência, saber que ali existe uma oração subordinada substantiva é esse. Retiro a oração subordinada e coloco a palavra isso no lugar. Se for possível, a oração é substantiva. Quando não for possível, não é. Ó, o homem que estuda passa. Dá para tirar o que estuda para o homem isso passa? Não dá. Se não dá, essa oração não é substantiva, consequentemente, esse que não é conjunção integrante. Beleza? Tranquilo? Ok? Ok. Entendendo isso já é um passo importante para eu saber se a oração é subordinada ou substantiva. Ó, isso é método. E se é um método, eu vou utilizar esse método nas minhas próximas orações para saber se a oração é substantiva e se a conjunção é integrante. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a oração subordinada substantiva subjetiva. Aquela que tem valor de sujeito. Então, olha, primeira coisa, normalmente, a que mais aparece, são 3 os casos, mas a que mais aparece é quando o verbo ser vem no início da oração. Tá? Então, olha só, vamos fazer o teste. O verbo ser não veio no início da oração? Então, se ele veio no início, é só você perguntar para ele. Lembra da pergunta que nós fazemos ao verbo para achar o sujeito? Ó, é importante a sua participação. Primeira pergunta, quem? Dá para perguntar quem é importante? Ah, professor, eu consigo. Ó, quem que é importante? A sua participação. Beleza. Se não der para fazer a pergunta quem, então eu faço a pergunta o quê? Eu pergunto aqui, o que é importante? A sua participação. Tá vendo aqui, ó? A sua participação é o sujeito. Agora, pergunta que não quer calar. Esse sujeito aqui é verbo? É oração? Tem verbo ali dentro? Ah, claro que tem, professor. Participação. Gente, participação não é verbo. Como é que eu sei que não é verbo? Ó, tenta conjugar esse verbo aqui. Dá para falar, é importante a sua eu participação, a sua tu participação, ou a sua você participação? Não. Participação não é verbo. Portanto, não há verbo aqui dentro. Esse sujeito está na coluna da esquerda. É aquele sujeito sem verbo. Aquele que é só sujeito. Não é oração ainda. Eu não transformei ainda em oração. Beleza? É só verbo. O que é que eu vou fazer? Ó, é importante que você participe. Tá vendo? Ó, coloquei o que agora e eu vou fazer aquele teste básico para saber se o que é conjunção integrante e o que eu introduzi é uma oração subordinada substantiva com valor de sujeito. Tá? Então vamos lá. É importante que você participe. É importante isso. Lembra? Dá para trocar pelo isso? Dá. Então esse que é conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva.
Ora, esta oração subordinada substantiva que eu introduzi tem valor de quê? De sujeito. Deixou de ser sujeito aqui embaixo? Não, não deixou de ser sujeito. Então qual a diferença desse sujeito de cima para esse sujeito de baixo? A conjunção e o verbo. Agora sim é verbo, ó. Que eu participe, que tu participes, que você participe. Então é verbo. Se tem verbo, passou a ser o quê? Oração subordinada substantiva com valor de sujeito subjetiva. Tá? Então esse é o primeiro caso de oração subordinada substantiva subjetiva. Qual? O verbo ser vem no início. O verbo ser vem no começo da frase. Tá? E isso, moçada, esse é um dos assuntos que você tem que estudar direitinho. Tem que estudar bem. Tem que voltar a fita, né? A gente é mais antigo, era voltar a fita. Volta aí o vídeo, assiste novamente, tá? Assiste novamente, assiste quantas vezes for possível, quantas vezes for necessário, para que você possa entender. É isso que é o diferencial. Se você está no aconchego do celular, está em casa, e pode assistir às aulas tranquilamente, a hora que você quiser, e voltando quantas vezes você quiser. É o futuro na sua mão. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos apagar aqui e fazer uma outra subordinada. Então a primeira subordinada substantiva, não esqueça, ó, o verbo ser vem no início, tá bom? No início, porque se o verbo ser vier no meio, não é mais subordinada substantiva. É subjetiva, tá? É subordinada substantiva, mas não é subjetiva, tá bom? Para ser subjetiva, para o sujeito estar depois, é importante que o verbo inicie aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, outra coisa. Convém a boa preparação do concursando. Vejam, que tipo de verbo que é esse? O verbo convir é um verbo intransitivo, tá? Convém, beleza? Se ele é um verbo intransitivo, então é só perguntar para ele quem que convém ou o que convém. Porque se eu perguntar o que para o verbo convir, eu não vou achar o objeto porque ele é intransitivo. O que convém? A boa preparação do concursando. Se eu perguntei o que e perguntei quem, o que, quem ou quem e o que, eu achei o sujeito, tá? Vejam, se eu inverter essa oração, esse verbo vai ficar sem precisar de complemento, ó. A boa preparação do concursando convém. Quem que convém ou o que convém? A boa preparação do concursando. Esse é o sujeito. Pergunta que não quer calar. Tem verbo dentro desse sujeito? De novo, alguém pode dizer, tem, professor. Preparação é verbo. Então eu vou tentar conjugar a palavra preparação. É possível conjugar a palavra preparação? Dá para eu dizer assim, convém a boa eu preparação, tu preparação. E notem uma coisa, tanto na outra oração aqui, ó. Só vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Participação quanto preparação terminaram em são. Essa terminação, essa desinência, né, ou esse sufixo, são, isso aí é formador de substantivo, não é formador de verbo, tá? Não é formador de verbo, porque não dá para conjugar, beleza? Então aqui não tem verbo, aqui é apenas sujeito, aqui é coluna da esquerda, aquela coluna daqui, ó, tá? Coluna da esquerda que nós vimos lá, volta lá e dá uma olhadinha, é só coluna da esquerda, não tem verbo ainda. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um verbo aqui dentro, ó. Tá vendo? Perguntei aqui de novo, ó. Quem que convém ou o que convém? Que o concursando prepare-se bem. Ou se prepare bem. Tá? Então aqui, ó. Essa frase aqui tirei da internet, né? Bom, de qualquer forma tá aqui, ó. Não tem o quê? Qual é o teste que eu faço para ver se a oração é subordinada e se ela é subordinada substantiva. Eu tiro tudo isso aqui, troco pela palavra isso. Vejam, vamos fazer o teste. Convém que o concursando prepare-se bem. Convém isso. Dá para trocar pelo isso? Dá, professor. Então, beleza. Esse aqui é conjunção integrante e essa oração é uma oração subordinada substantiva. Com valor de quê? De sujeito. Ou seja, aqui é sujeito? É. Aqui também é sujeito? Também é sujeito, que eu faço a mesma pergunta. Qual a diferença do de cima para o de baixo? O de baixo tem verbo. E se tem verbo, passou a ser o quê?
oração. Oração o quê? Subordinada, substantiva com valor de sujeito, subjetiva. Tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Belezinha? Tranquilo? Segundo caso de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Anotem o verbo convir e o verbo bastar. São verbos intransitivos que normalmente aparecem no início com oração subordinada, substantiva depois. Tá? Bastou que ele viesse. Bastou isso. Bastou o quê? Quem bastou? O que bastou? Que ele viesse. Que ele viesse não é o sujeito? Oração subordinada, substantiva, subjetiva também com o verbo bastar. Então é o verbo convir e o verbo bastar. O primeiro caso é quando vem o verbo ser no início da oração. Ok? Depois o verbo convir, o verbo bastar, um verbo intransitivo que vai ter depois o sujeito. Vamos ao último caso de oração subordinada substantiva, subjetiva, aquela que tem valor de sujeito. Qual é o caso? É quando eu tenho essa estrutura aqui. Presta atenção. Se eu tiver essa estrutura aqui, ó, vamos lembrar, quem deseja não deseja algo? Sim, o verbo é transitivo. Essa pergunta é para saber se o verbo é transitivo. Verbo transitivo. Deseja o quê? Se eu faço a pergunta o quê para um verbo transitivo e depois dele tem a partícula ser, não tenha dúvida. O que aparece depois é o sujeito. Tá? Deseja-se a sua aprovação. Pergunto, deseja o quê? Depois da partícula C tem o sujeito. Mesma coisa eu falar assim, alugam-se casas. Alugam-se o quê? Casas. Casas é o sujeito. Toda vez que eu perguntar para um verbo o quê e tiver a partícula C, depois da partícula C vem o sujeito. Sempre. Chamada de voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Tudo bem? Todas as vezes, o que vem depois é o sujeito. Não vimos voz passiva ainda? Não tem problema, não importa, nós vamos ver depois, eu só estou adiantando, porque isso aqui é o nome que nós damos para esse tipo de construção, tá? Então, verbo transitivo direto, aquele verbo que você faz a pergunta o quê? Mais a partícula C, o que vem depois é o sujeito. Bom, aqui não é o sujeito, nós acabamos de falar, ó, deseja-se o quê? A sua aprovação é o sujeito. Não vai esquecer, vai chover de pergunta depois. Só é sujeito aqui, se eu fizer a pergunta o quê, se tiver a partícula C. Se não tiver a partícula C, isso aqui vai ser complemento do verbo. Tá? Se eu falar assim, deseja a sua aprovação. Ele deseja a sua aprovação, o sujeito é ele. E a sua aprovação é complemento do verbo. Só vai ser sujeito nessa situação. Verbo transitivo é aquele que você faz a pergunta o quê, mais a partícula C. Depois da partícula C vem o sujeito. Beleza? Bom, então vamos aqui. Dentro desse sujeito, tem verbo? De novo, vai ter gente que falar assim, professor, aprovação não é verbo? Já superamos isso. Essa terminação são aqui é terminação de verbo? Não, é terminação de substantivo. Não dá para eu conjugar isso aí. Não dá para eu chegar e falar, deseja-se a sua eu aprovação, tua aprovação. Não dá. Tá? Então aqui é só sujeito, coluna da esquerda. Agora, o que eu fiz aqui embaixo? Ó, eu peguei esse sujeito e coloquei um verbo dentro desse sujeito. Tá? E coloquei o quê? E aí eu faço aquele teste. Dá para trocar essa oração que está em vermelho pela palavra isso? Dá para dizer assim, deseja-se que você seja aprovado. Tira o que você seja aprovado e fala, deseja-se isso. É possível? É, professor, é possível. Beleza. Se é possível, é porque essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva. E esse que é uma conjunção integrante. Tá? Agora, aqui é sujeito? É. Depois do verbo transitivo direto, mas a partícula C não aparece sujeito? É. Então o de baixo é sujeito também. Qual a diferença do de cima para o de baixo? O de baixo tem verbo. E se tem verbo, esse termo virou uma oração. Uma oração o quê? Subordinada, substantiva, com valor de sujeito, subjetiva. Então, se você notar bem, você vai ver que são 3 tipos de oração subordinada, substantiva, subjetiva. A primeira é aquele tipo que vem o verbo ser no início, que é a mais comum, é a que aparece mais. Tá? O segundo caso é quando você tem
o verbo convir, o verbo bastar, um verbo intransitivo em que depois dele virá o sujeito. E o último caso, que é o menos, que a ocorrência é menos, eu disse menos, o que acontece é esse aqui, ó, verbo transitivo direto, mas a partícula ser, o que vem depois é o sujeito. Se eu quiser fazer o teste, é aquele verbo que eu faço a pergunta o que tem a partícula ser, o que vem depois é o sujeito. Beleza? Tá aí, o que dá mais trabalho para nós é a oração subordinada, substantiva, subjetiva, que tem esses três, aqui tem valor de sujeito. Agora, nós vamos ver a objetiva direta, que não tem tanto caso assim não. Depois que você viu isso aqui, a objetiva direta fica moleza, tá? Então aqui, ó. Objetiva direta. A objetiva direta vai ter valor de quê? De objeto direto. Então, quando não tem verbo, quando não é oração, é só objeto direto, está na coluna da esquerda. Mas no momento em que eu coloquei o verbo dentro do objeto direto, ele passa a estar naquela coluna da direita. Ele vira uma oração objetiva direta, tá? Então vamos ver aqui. O lá que quer a sua aprovação. Vamos lá. Quem que quer a sua aprovação? O LAC. Veja, dá para transformar o LAC em oração? Não dá. Aqui nós vamos ter o seguinte, você só transforma em oração quando é possível, quando o termo apresenta a possibilidade de você transformá-lo em oração. Dá para transformar o LAC aqui em oração? Não dá. Ele não começou com o verbo ser, ele não tem verbo intransitivo, não dá. Simplesmente não dá para você transformar em oração, tá? Agora, então, quem nós vamos transformar em oração? Esse termo que está grifado aqui, ó. Quem quer, não quer algo? Sim. Quando eu faço essa pergunta, eu faço para achar o verbo transitivo. Quem quer, quer algo. A próxima pergunta, quer o quê? Se eu faço a pergunta o quê, o verbo não é transitivo direto? Não é isso que nós vimos lá na parte do predicado? Não é isso? É. Ora, o que é que o LAC quer? A sua aprovação. A sua aprovação não é o complemento do verbo querer, que é um verbo transitivo direto? Como é que chama o complemento de um verbo transitivo direto? Objeto direto. Essa parte tem que estar bem redonda. Tem que estar bem redondinha. Você tem que estudar bem para poder entender isso aqui. Tá? Então, objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Está aqui. Objeto direto. Pergunta que não quer calar. Tem verbo dentro desse objeto direto? Superamos isso já. Eu não posso dizer que aprovação é verbo que vem do verbo aprovar. Não. Aprovação não é verbo que tem a terminação são, e essa terminação é um sufixo que indica nome, que indica substantivo. Então aqui não é oração, não tem verbo, é apenas objeto direto, é coluna da direita. Aquilo, por que eu estou falando coluna da direita? Porque um dos primeiros slides que nós vimos lá, eu coloquei na coluna da direita sem verbo, na coluna da esquerda sem verbo, na coluna da direita com verbo. Então isso aqui é a coluna da esquerda, tá? Sem verbo. Bom, o que nós fizemos aqui embaixo? Ó, mesma coisa, tá vendo? Olha, o LAC continua sendo o meu sujeito, o verbo continua sendo um verbo transitivo direto, e esse aqui continua sendo o objeto direto. Só que com uma diferença, tá? Primeiro, tem o que aqui, tá? E aí eu vou fazer aquele teste. Será que eu transformei isso aqui em oração? E se essa oração foi transformada, é uma oração subordinada substantiva? E se é uma oração subordinada substantiva, esse que então é a conjunção integrante. Como é que eu faço? Eu troco essa oração pela palavra isso. É o teste para eu saber se a oração é subordinada e se a conjunção é integrante. Então vamos lá. O LAC quer que você seja aprovado. Tira o que você seja aprovado e fala. O LAC quer isso. Dá para trocar pelo isso? Dá. Então isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Por que é oração? Está aqui, ó. Seja. Não vai falar seja. Tá? Não existe, do ponto de vista formal, seja e esteja. Tá? Embora as pessoas digam. Ok? Olha lá. Tem verbo aqui? Tem. É objeto direto? É. Mas se é objeto direto e tem verbo, vira uma oração subordinada substantiva com valor de objeto direto, virou uma objetiva direta. Ok? Uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Beleza, moçada? Tranquilo? Objetiva direta é isso aqui. Ó, lembra lá no início, nós falamos que
a objetiva direta, aliás, que as conjunções eram o que e o se, lembra? Aqui é um dos casos em que eu posso colocar o se, tá? Olha só essa frase aqui, ó. Não sei se ele virá. Tá vendo aqui, ó? Não sei se ele virá. Vamos verificar. Quem que não sabe, ó? Tá vendo? Aqui, ó. Eu é o sujeito, tá? Quem sabe não sabe algo? Eu faço essa pergunta para ver se o verbo é transitivo. Quem sabe não sabe algo? Sabe. Sabe o quê? Então esse é um verbo transitivo direto. Se ele virá, então é o objeto direto, certo? Que é complemento desse verbo. Vejam que aqui tem o se e aqui tem o verbo. Eu virei, tu virás, ele virá. Não é verbo? Se é verbo, então esse objeto direto, ele deixou de ser da coluna da esquerda, sem verbo, e passou a ser da coluna da direita, com verbo. Então aqui, ó. Se ele virá, vai ser uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque é complemento do verbo transitivo. Substantiva, porque é o objeto direto, né? É objeto direto, então o objeto direto é um termo substantivo. Com valor de quê? De objeto direto vai ser uma objetiva direta, tá? Por que vai ser uma objetiva direta? Porque tem valor de complemento do verbo transitivo direto. Agora, presta atenção, não tem o se aqui? Não é mais o que, agora é o se. E o teste para eu saber se a oração é substantiva e se a conjunção, o se, é conjunção integrante, é o mesmo, ó. Tiro essa oração e falo, não sei se ele virá. Tiro se ele virá e falo, não sei isso. Dá para trocar pelo isso? Dá. Então a oração é substantiva e ela tem valor de objeto direto. É uma subordinada substantiva objetiva direta. Tudo bem? Então, na objetiva direta pode aparecer o que ou o se como conjunção, como elemento de ligação, como conectivo. Tá? Belezinha? Posso apagar aqui? Beleza, então. Então vamos lá. Olha. Agora, depois da objetiva direta, vem a objetiva indireta. Ora, se a objetiva direta tem valor de objeto direto, a objetiva indireta tem valor de quê? De objeto indireto. Está aqui. Então nós vamos fazer o mesmo teste. Agora a gente já está tarimbado nisso aqui. Vamos lá. Nós acreditamos na existência de Deus. Quem que acredita? Vamos pegar aqui o verbo, acreditamos. Quem que acredita na existência de Deus? Nós. Está aqui o sujeito, eu não consigo transformar esse sujeito em oração. Então, nosso foco de transformação não vai ser o sujeito. Lembrando que eu só tenho o sujeito como verbo ser no início, o verbo intransitivo, principalmente o verbo convir e o verbo bastar, e o verbo transitivo direto mais a partícula ser, que quando aparece assim, o que vem depois é o sujeito. Nesses três casos. Então, nesse caso aqui, não se enquadra, não se encaixa num daqueles três casos. Então, a gente não vai ver o sujeito como oração. Nós vamos observar o objeto indireto. Então, vamos pegar o verbo aqui. Ó. Quem acredita, não acredita em alguma coisa? Sim ou não? Sim. Então, o verbo acreditar é, sim, um verbo transitivo. Agora, dá para fazer a pergunta o quê? Quem acredita, acredita o quê? Não. Então, quando eu tenho um verbo transitivo que eu não consigo fazer a pergunta o quê, é porque ele é transitivo indireto. Se eu faço a pergunta o quê, ele não é transitivo direto? Então, se eu não consigo fazer a pergunta o quê para um verbo transitivo, ele é um verbo transitivo indireto. Então, nós temos aqui um verbo transitivo indireto. No que nós acreditamos? Na existência de Deus. Na existência de Deus não é objeto indireto? Não é o complemento desse verbo aqui? Verbo acreditar? Sim. Não é a resposta da pergunta que nós fizemos ao verbo? Então é o complemento do verbo. Aí a pergunta que não quer calar. Tem verbo dentro desse objeto indireto? Não. Existência não é verbo. Tá? Não dá para falar eu existência, tu existência, ele existência. Beleza? Então aqui eu só tenho o objeto indireto, é a coluna da esquerda. O que eu tenho que fazer? Colocar um verbo aqui dentro junto com um conectivo, para transformar numa oração subordinada substantiva. Então vamos lá. O nós continua sendo o sujeito, o verbo continua sendo o verbo transitivo indireto, e esse vermelho aqui continua sendo quem? O objeto indireto. Agora com um
detalhe. Qual é o detalhe? Nesse objeto indireto aqui embaixo, eu tenho o verbo. Então, deixou de ser coluna da esquerda para ser coluna da direita. Deixou de não ter verbo, deixou de ser só um termo substantivo para ser uma oração substantiva. Tá? Então, essa aqui é uma oração porque tem verbo. Subordinada porque depende da outra oração. Substantiva porque o objeto indireto é um termo substantivo com valor de objeto indireto. Objetiva indireta. Tá? Objetiva indireta. Então, a diferença desse objeto indireto para esse de cima é só a colocação do verbo. Coloquei o verbo, transformei numa oração objetiva indireta. Então, ó, subjetiva, valor de sujeito. Objetiva direta, valor de objeto direto. Objetiva indireta, valor de objeto indireto. Tudo bem? Agora, nós vamos ver mais uma, que é a completiva nominal, que vai ter valor de quê? De complemento nominal. Tudo bem? Vai ter valor de complemento nominal. Vamos lá. Tá? Tá aqui, ó. A completiva nominal tem valor de complemento nominal. Notem aqui, ó. Os eleitores têm dúvida da honestidade do político. Vamos separar aqui, ó. Quem que tem dúvida? Os eleitores. Agora, ó, quem tem, não tem algo? Tem. Tem o quê? O que é que os eleitores têm? Dúvida. Está aqui o objeto direto. Agora, esse dúvida aqui é um verbo? Dá para falar eu dúvida, tu dúvida, ele dúvida? Não. Então, quando não dá para fazer isso, é porque eu tenho aqui um nome. Tá? Então, o objeto direto, vamos tirar o objeto direto aqui, vamos colocar aqui, ó, o nome. Tá? É uma palavra que não é verbo. Significa que esse nome, ele precisa de complemento. Por quê? Porque quem tem dúvida de alguma coisa. Ah, professor, dúvida não é verbo? Não, para saber se é verbo, tenta conjugar. Dá para falar assim, ó, os eleitores têm eu dúvida, tu dúvida, ele dúvida? Não, dúvida não é verbo, não dá para conjugar. Então, se não é verbo, é nome. Agora, quem tem dúvida, não tem dúvida de alguma coisa? Esta palavra não necessita de complemento? Sim, necessita de complemento. Ora, se esta palavra necessita de complemento, então eu tenho complemento nominal, já que essa palavra não é verbo, é um nome. Tá? Então, isso aqui é um complemento nominal da palavra dúvida. A pergunta é a seguinte: tem verbo dentro desse complemento nominal? Não, honestidade não é verbo, político não é verbo, então ele é só a coluna da esquerda. O que é que eu vou fazer? Ó, mesma coisa que eu fiz nos outros. Os eleitores é o meu sujeito, o tem é o meu verbo transitivo direto, dúvida é o meu nome, e isso aqui continua sendo o complemento desse nome dúvida, tá? Agora com uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que nesse de baixo agora, nesse complemento nominal, eu tenho verbo. Então, esse de cima é complemento nominal? Sim. Esse de baixo também é complemento nominal? Também, com uma diferença. O de baixo tem verbo. Então, esse complemento nominal de baixo passou a ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá? Então, a diferença do de baixo para o de cima é a colocação do verbo. Se eu quiser fazer aquele teste, dá para fazer do mesmo jeito, para saber se esse que é conjunção integrante e se a oração é substantiva. Qual que é? Os eleitores têm dúvida de que o político seja honesto. Tira o de que político seja honesto. Fala, os eleitores têm dúvida disso. Ah, professor, não colocou mais o isso, colocou disso. Sim, por uma questão de regência. Quem tem dúvida não tem dúvida de, então você tem que pegar o de da dúvida mais o isso. Disso. Tem dúvida disso. Tá? Então virou uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tem valor de complemento do nome aqui, no caso o nome dúvida. Beleza? Tranquilo? Então vamos apagar aqui agora e vamos para as duas mais fáceis agora, tá? As duas mais fáceis. Essas aqui são as mais complicadas. Agora vem duas muito fáceis. Primeiro, ó, predicativa. Vamos só lembrar da subjetiva. Que tem valor de sujeito. Primeiro caso, lembra? São 3 casos de subjetiva. Nós vimos lá no início. Verbo ser no início,
verbo intransitivo, principalmente o verbo convir e o verbo bastar, e o verbo transitivo direto, mais a partícula ser, que vem depois é o sujeito. Bom, se o verbo ser vier no início, não é subjetiva a oração que vem depois? Sim. E quando que ela é predicativa? Se o verbo ser vier no meio. Essa é uma condição sine qua non, condição única, indispensável, para que eu tenha oração predicativa. Primeiro é o verbo ser no meio da oração. Então, ó, o importante é a sua presença é o predicativo, tá? Predicativo. Beleza? É o predicativo. Se esse é o predicativo, tem verbo aqui dentro? Presença é verbo? Eu presença, tu presença? Não. Então, aqui é só predicativo, é coluna da esquerda. Vamos lá. O que é que eu fiz aqui embaixo? A mesma coisa que eu fiz nos outros, ó. Transformei o predicativo em oração. Por quê? Porque eu peguei o predicativo daqui de cima e coloquei um verbo, tá? Dá para fazer aquele teste para saber se a conjunção é integrante e a oração é substantiva? Dá. O importante é que você esteja presente. O importante é isso. Deu para trocar pelo isso? Conjunção integrante, o quê? E a oração é subordinada substantiva. Beleza? E olha, é uma oração porque tem verbo, é subordinada porque depende da primeira oração, é substantiva porque é predicativo, e a gente viu lá naquele primeiro slide que o predicativo é um dos termos substantivos, e é uma oração subordinada substantiva predicativa porque tem valor de predicativo, tá? Moleza. Beleza? Então a predicativa é a segunda mais fácil, ela só não é mais fácil que a positiva. É a segunda mais fácil por quê? Porque o verbo ser vem sempre no meio da oração. A primeira coisa que você vai olhar é a positiva, que é a mais fácil. Depois é a predicativa, para você ir eliminando. São 6 orações oficiais e uma que não é oficial. Tá? Beleza? Então vamos retirar aqui para a gente ver a última oração oficial, a oração subordinada substantiva, apositiva, que tem valor de aposto. Olha, é a única que tem 2 pontos. Então não tenha dúvida, só uma coisa me anima, o seu amor por mim. Só uma coisa me anima, isso. Né? Dá para trocar a oração pelo isso. E aqui, ó, que você me ame. Pronto, tem os 2 pontos, moçada. O que vem depois é o aposto. Tá? Então essa oração é apositiva. Tá? Então para ser uma oração apositiva, tem que ter o aposto, só que o que deve ser trocado pela palavra isso. Eu tenho que falar assim, só uma coisa me anima. O que é que me anima? Me anima isso. Tá? Dá para trocar pelo isso, então a oração é substantiva, e se tem 2 pontos, ela é apositiva. Então, ó, as duas mais fáceis, para a gente poder fazer os exercícios depois que eu propus aqui. As duas mais fáceis, quais são? A apositiva, que tem os 2 pontos, e a predicativa, que vem o verbo ser no meio sempre. Então eu tenho que analisar depois 4 outras orações. A subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta, além da completiva nominal. Tudo bem? Bom, vamos para uma outra oração aqui, uma última oração, que é justamente a agentiva. Por que ela não é oficial? Porque ela foge ao padrão. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu não teria que colocar numa oração desenvolvida o quê? O quê? Teria. Essa oração você pode ver que ela não tem o quê, ó. O túnel foi feito por quem entende de engenharia. Tá? O túnel foi feito por quem entende de engenharia. Vejam, quem que foi feito? O túnel. O túnel não sofreu a ação de ser feito? Tá? Quem que praticou a ação? Quem pratica a ação é o agente. Tá? O agente da passiva. Então, só para efeito de curiosidade, se aparecer isso, o túnel foi feito por quem entende de engenharia. A casa foi demolida por quem é especialista. Então esse por quem, por, é sempre quem praticou a ação de fazer o ato. E quem pratica a ação, nós vimos lá no sujeito, é o agente. Tá? E quando o agente está praticando a ação e não é o sujeito não é agente, então a gente chama de agente da passiva. Ou seja, quem pratica a ação quando está lá no predicado é o agente da passiva. Por que é uma oração? Porque tem verbo aqui, ó.
Verbo entender. Então, se esse agente da passiva aqui tem verbo, então é uma oração agentiva, tá? Só lembrando, essa oração não é oficial. Ela não vai aparecer, talvez, na sua gramática aí como um termo, um termo integrante da oração. Tá? Uma oração subordinada substantiva que seja termo integrante da oração. Tá? Não vai aparecer. Mas ela existe. Ela existe e ela aparece nos concursos. Tudo bem? A oração agentiva. Qualquer dúvida, moçada, o que é que você faz? Manda um e-mail para o Bodão, como muita gente está mandando. E olha, moçada, nós estamos atendendo os e-mails na medida do possível, mas você vai ser atendido quando você manda o seu e-mail para a gente, tá? E eu quero agradecer de antemão as mensagens de carinho que a gente recebe também nos e-mails aí, tá? Claro que as pessoas às vezes pedem informação, pedem uma coisa daqui, uma coisa dali, a gente atende na medida do possível. Mas obrigado por você ter mandado o e-mail. Você que manda os e-mails, manda as redações, às vezes, para a gente corrigir. Nós corrigimos também as redações um pouco mais na medida do possível, tá? Que são muitas redações, a gente corrige aquelas que tem mais problema, tal, mas as redações mesmo a gente não corrige todas. Agora, os e-mails com dúvidas, nós respondemos na íntegra, todos eles. Tudo bem? Bom, coloquei aqui para a gente terminar um exercício para a gente fazer. Como é que a gente deve desenvolver esse pensamento em relação às orações? Primeiro, vou pensar nas mais fáceis. Oração subordinada a apositiva e a predicativa. A apositiva é aquela que tem 2 pontos. Tem 2 pontos aqui na primeira? Não, não tem. Vamos só elencar a oração. A oração é aquela que começa com o que aqui, tá? Ou com o C, certo? Tem 2 pontos, então. Então já não é a positiva, certo? Tem verbo ser no meio? Não. Então também já não é predicativa. Já elimina a predicativa e já elimina a positiva. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Lembra? Quando começa com o verbo ser no início, o que é que vem depois? Não é o sujeito? Legal. Se aqui começou com o verbo ser, é porque essa oração é o sujeito. E se ela é o sujeito, ela é uma oração subordinada, substantiva com valor de sujeito, subjetiva, tá? Só lembrando, não é difícil isso. As subjetivas são 3 os casos. Verbo ser no início, verbo com vir ou verbo bastar, que são verbos intransitivos, e o verbo transitivo direto, mais a partícula C. Beleza? Bom, eu duvido. Quem que duvida? Eu. Tá aqui. Então, já elenquei o sujeito aqui. Tá? Aí a pergunta que não quer calar. Primeiro, vamos começar. Tem 2 pontos? Não. Então já elimino, já tiro a positiva. Tem verbo ser no início? Não. Então já tiro a predicativa. Ela pode ser uma oração subjetiva com valor de sujeito? Também não. Olha o sujeito aqui, Dá para transformar esse sujeito em oração? Não. Então das 6 oficiais que eu tenho, eu já eliminei 3. Então ficaram sobrando para ser. Pode ser o quê? Objetiva direta, objetiva indireta ou completiva nominal. Então vamos aqui pegar a oração. Está aqui. De que ele seja eleito. Lembra? Tirei a subjetiva, porque o sujeito está aqui, não pode ser transformado em oração. Tirei a positiva, porque não tem 2 pontos. E tirei a predicativa, porque o verbo ser não está no meio. Não tem verbo ser. Então só sobrou objetiva direta, objetiva indireta e completiva nominal. Agora vamos pensar aqui. Objetiva direta e objetiva indireta devem estar ligadas a quê? A nome ou a verbo? A verbo. E a completiva nominal está ligada a nome. Então, essa é a primeira coisa que eu vou observar agora dessas 3. Essa oração está ligada a qual palavra? Duvido. Duvido é verbo ou é nome? Porque se for verbo, eu já elimino a completiva nominal, porque a completiva nominal não vai estar ligada ao nome? Vai estar ligada ao nome. Então aqui, duvido é verbo ou é nome? É verbo. Eu duvido, tu duvidas, ele duvida. Não é eu duvido? Então eu já elimino também a completiva nominal. Essa oração não pode ser completiva nominal. Sobraram só 2 para mim. Ou objetiva direta, que está ligada ao verbo transitivo direto, ou objetiva indireta, que está ligada ao verbo transitivo indireto. Vamos ver que verbo que é? Vamos lá. Quem duvida não duvida de algo? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Porque se der para fazer a pergunta o quê, o verbo é transitivo direto e aqui vai ser uma oração objetiva direta.
Dá para fazer? Não dá. Quem duvida, não duvida o quê? Duvida de quê? Então, o verbo é um verbo transitivo indireto. Logo, essa é uma oração, ó, tem verbo aqui, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Beleza? Objetiva indireta. Bom, vamos lá. Temos certeza de que todos passarão. Vamos achar aqui, quem que tem certeza? Quem que tem certeza? Nós. Esse aqui é o meu sujeito. Beleza? Vamos lá. Quem tem, não tem algo? Tem. Tem o quê? O que é que nós temos? Certeza. Certeza não é objeto direto? Sim. Só que a oração não é certeza. A oração está depois da certeza. Tá? A oração é de que todos passarão. Temos certeza disso, lembra? Beleza. Vamos lá usar o método que nós estamos usando até agora. É a positiva? A positiva tem que ter o quê? 2 pontos. Tem 2 pontos? Não. Então não é a positiva. Tem verbo ser no meio? Não. Então também não é a predicativa. Eu parto dessas duas, são as mais fáceis. É predicativa? É a positiva? Não é. Bom, tem valor de sujeito? É subjetiva? Também não, porque ó o sujeito aqui, ó, dá para transformar esse sujeito em oração? Também não. Então já eliminei a subjetiva, porque o sujeito não dá para transformar em oração, a positiva porque não tem 2 pontos, e a predicativa porque o verbo ser não está no meio. Correto? Beleza? Beleza. Bom, essa oração está ligada a qual palavra? Certeza, porque quem tem certeza de que todos passarão. Porque tem certeza de alguma coisa. Vamos tirar o objeto direto para a gente verificar. Não sobraram só 3? Objetiva direta, objetiva indireta e completiva nominal? Beleza, a primeira coisa que eu vou ver é se essa oração está ligada a um verbo, a um nome. Porque se estiver ligada a um verbo, só pode ser 2. Objetiva direta, objetiva indireta. E se estiver ligada a um nome, é completiva nominal. Não está ligada à palavra certeza? Então, palavra certeza é verbo ou é nome? Dá para eu dizer eu certeza, tu certeza e ele certeza ou ela certeza? Não dá. Então a palavra certeza é um nome. Logo, isso aqui é um complemento nominal. Se é complemento nominal e tem verbo, passou a ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Joia? Beleza? Tranquilo? Qual a vantagem que você tem? Qual a vantagem você aí do Nordeste, você de São Paulo, né? Você aí da Vunesp de São Paulo, né? A maioria é de São Paulo, mas a Vunesp também faz em outros locais do Brasil. Certo? Você de São Paulo, você do interior de São Paulo. Qual a vantagem que você tem? Qual? Você pode voltar o vídeo. Você pode voltar o vídeo e assistir de novo. Você pode mandar o seu e-mail. Aprender isso aqui não é para qualquer um. Então, se você aprender isso aqui, vai ser o seu diferencial. Você vai passar. E quem não aprendeu não vai passar. Pronto. Tá? Então, força, continua aí, porque é isso que vai te fazer sorrir no futuro. Tá? Nós tivemos a comemoração dos Dias dos Professores aqui, e nós tivemos vários alunos lá conosco, e os alunos todos, professor, no início eu parecia que não andava, mas depois eu fui fazendo os exercícios, fui me dedicando, fui assistindo às aulas, fui enchendo o saco dos professores, mandei e-mail e tal, e hoje eu passei no concurso, e estou estudando para passar em outro, e é isso que tem que ser feito, tá? Por quê? Porque você é o aluno lá que você é diferenciado, beleza? Então tá aqui, ó, subjetiva, objetiva indireta, completiva nominal. Apagamos aqui e vamos aos outros exercícios. Aqui tem mais um pouquinho de exercício ainda, tá? Ok? Vamos lá. A mesma linha de raciocínio. Ó, tá aqui. Só um fato me entristece. Que as crianças passem... Pronto. Aqui eu não preciso nem olhar, nem analisar nada. O que eu falei? Qual que eu falei que é a mais fácil de todas? É a positiva. Por quê? Porque é a única que tem 2 pontos. Então, esse aqui, ó. Oração, porque tem verbo, subordinada, substantiva, 2 pontos. A positiva. Não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida.
Quero que você estude no LAC. Quem que quer que você estude? Não é eu? Ou não sou eu que quero que você estude? Sim. Quem quer? Não quer algo? Verbo transitivo. Quer o quê? Verbo transitivo direto. E agora, eu faço um retângulo aqui na nossa oração subordinada ao substantivo. E aí nós vamos usar aquela velha tática da eliminação. E eliminando. Primeiro, é a positiva? Não. Por quê? Não tem os 2 pontos. Beleza? Já eliminei. Faltam 5 aí. Fora a agentiva, que é rara, e você sabe que é diferente das outras. Mas das oficiais, sobraram 5. Vamos lá. Tem verbo ser no meio? Não, o senhor não tem verbo ser no meio. Então já elimino também a predicativa. Vamos ver. É subjetiva? Tem valor de sujeito? Também não, porque olha o sujeito aqui, ó. Eu, dá para ser transformado em oração? Não. Então só sobraram 3, lembra? Completiva nominal, objetiva direta e objetiva indireta. O termo que está grifado aqui, que está no retângulo, ele está ligado a um verbo ou a um nome? Está ligado a qual palavra? Não é a eu quero? Não está ligado a eu quero? Pronto. Eu quero não é verbo? É. Então eu só posso ter aqui como oração a objetiva direta e a objetiva indireta. A completiva nominal também elimino. Por quê? Porque se fosse completiva nominal, a palavra a qual estaria ligada à oração teria que ser um nome. Como aqui é verbo, então só pode ser objetivo direta ou objetivo indireta. Pronto, achei o verbo. O verbo não é transitivo direto? Então isso aqui só pode ser uma oração com valor de objeto direto. E é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Moleza. Tranquilo. Beleza? Bom, o jeito é que eu dei uma fugidinha com você. O jeito é que eu dei uma fugidinha com você, aquela música, né? Aquela música sensacional do Michel Teló. Tá? Michel Teló. O Tchê não é do Michel Teló. O Tchê é daquele outro lá. É. Então, olha lá. Bom, o que nós fazemos primeiro? Vamos verificar as mais fáceis. A primeira mais fácil é aquela que tem 2 pontos. Tem 2 pontos aqui? Não. Então eu já elimino a positiva. Não entra em valor de aposto. A segunda é verificar. Tem verbo ser no meio? Opa! Olha o verbo ser no meio aqui. Se tem verbo ser no meio, eu não faço mais análise nenhuma, já elimino todas as outras. A única que tem verbo ser no meio é a oração subordinada substantiva predicativa. Tá? Então, o que você tem que fazer agora? Ó, nós vamos colocar os exercícios, mas você pode ir adiantando aí com o seu material de escola, com outros materiais, com a internet, pegar uma lista de oração subordinada substantiva e aplicar esse mesmo método que você está vendo aqui, tá? E ir eliminando. Primeiro, começa com... É a positiva? Não. É predicativa? Não. É subjetiva? É os casos subjetivos, verbo ser no início, verbo intransitivo, principalmente o verbo convir, o verbo bastar. É o verbo transitivo direto, mas a partícula ser? Não. Então sobraram 3. Está ligado a nome e está ligado a verbo. Está ligado a verbo. Então já elimina a completiva nominal. Que verbo que é esse? Verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Ah, verbo transitivo indireto. Então só pode ser objetivo indireto. Eu vou eliminando as possibilidades. Tá? É assim que você vai aprender de fato. Beleza? Vamos apagar aqui. E eu quero deixar para vocês uma mensagem aqui, tá? Aquela nossa boa e velha mensagem que você já conhece, que desejar não é suficiente. É para adquirir, né? É necessário acreditar. Desejar não é suficiente para adquirir. É necessário acreditar, tá? Nós só fazemos esse trabalho que nós fazemos aqui porque nós acreditamos no seu trabalho, acreditamos no seu potencial, ok? E você também deve acreditar nos seus professores, no LAC concurso e principalmente no seu esforço. Não há segredo para passar em concurso. O segredo é estudar, estudar e estudar. É o que você está fazendo, beleza? A sua hora vai chegar, beleza? Um abraço e até a próxima, que vai ser as orações subordinadas adjetivas e depois as subordinadas adverbiais, ok? Até logo.